Olá você que acompanha aqui o canal Matemática do Carvalho. Hoje eu vou fazer aqui mais um vídeo com notação científica e hoje nesse vídeo eu vou falar como fazer soma e subtração com potências de base 10 diferentes. Então, quando essas expoentes das potências de base 10 são diferentes, como que eu faço soma e subtração de números em notação científica? Então, a pedido de alguns assinantes aí do meu canal que deixam perguntas lá no comentário, deixou essa dúvida lá no comentário e eu vou vir aqui hoje fazer esse vídeo para responder. Então, para eu somar números em notação científica, essas potências de base 10 precisa ter os expoentes iguais. Então, eu tenho aqui dois números em notação científica, porém as potências de base 10 estão diferentes. Aqui é 10 elevado à quinta e aqui é 10 elevado a 3. Ou a terceira. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência de base 10 elevado a 3 e transformar ela numa potência de base 10 elevado a 5, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse expoente aqui. Então, para eu aumentar esse expoente, eu tenho que diminuir esse número aqui, esse 2,0, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou andar com essa vírgula uma casa para a esquerda, tá? Então, toda vez que eu ando com essa vírgula, uma casa para a esquerda, aqui vai aumentar 1, certo? Então, vou andar uma casa para a esquerda que aumenta 1. Na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dividindo esse número por 10, quando eu ando uma casa decimal para a esquerda, eu estou dividindo esse número por 10. E esse número aqui, eu estou multiplicando por 10, esse 10 ao cubo aqui, eu estou multiplicando ele por 10. Então, para esse número manter o mesmo valor, no caso aqui eu tenho 2 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000 e 2 vezes 10 a terceira, então vai dar 2.000, tá certo? Então, para esse número continuar valendo 2.000, quando eu diminuo aqui ou divido esse 2 por 10, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa potência de base 10 por 10, que aí no caso vai ficar 10.000. Então, quando eu multiplico 0,2 vezes 10.000, isso aqui vai continuar valendo 2.000, tá certo? Então, toda vez que eu ando uma casa decimal para a esquerda com a vírgula, esse expoente aqui da base 10 vai aumentar 1. Então, como eu preciso levar ele de 3 para 5, eu vou andar duas casas para a esquerda e aqui vai aumentar 2. Então, toda vez que eu ando uma casa para a esquerda, que aumenta 1. Se eu andar duas casas para a esquerda, eu vou aumentar 2. E somando 3 mais 2 vai dar 5. Então, isso aqui vai ficar 5,3 vezes 10 a quinta, mais... Então, eu vou andar duas casas para a esquerda com a vírgula. Eu tenho aqui 2,0. Então, eu vou andar uma casa, duas casas, essa vírgula vem para cá. Então, aqui fica 0. Certo? Andei uma, duas, então vai ficar 0,02 vezes 10 a quinta, porque se eu andei duas casas decimais para a esquerda, aqui vou aumentar 2. Na verdade, isso aqui eu fiz o que? Eu dividi por 100, então quando eu andei duas casas para a esquerda, eu dividi por 100, então esse número aqui, 10 a terceira, eu multipliquei ele por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, 10 a terceira vezes 10 ao quadrado, que vai dar 10 a quinta, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Então, isso aqui vai ficar 5,3 vezes 10 a quinta, mais 0,02 vezes 10 a quinta. Tá certo? Esse zero aqui eu vou tirar, deixar só 0,02, tá certo? Então, isso vai ser igual a quanto? Então, eu tenho aqui, somar 5,3 mais 0,02, 0,02. Então, vou fazer uma soma, certo? Então, aqui eu posso completar com 0, 0 mais 2 é 2, 3 mais 0 é 3, e 5 mais 0 é 5. Então, vai ficar 5,32, somando 5,3 mais 0,02, tá certo? Então, isso dá 5,32 vezes 10 a quinta. Então, tá aí resolvido o meu primeiro problema aí de soma com números em notação científica quando os expoentes da base 10 são diferentes. Tudo bem? Bom, aqui no item B eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 3, mais 4,0 vezes 10 a menos 4.
Então, ó, o menos 4, ele é menor do que menos 3, tá bom? Porque, veja bem, se eu tenho uma reta aqui, aqui é meu zero, tá certo? E daqui eu tenho uma reta 1, 2, 3. Então, todo número à direita é maior do que o seu número à esquerda, tá certo? Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ó, o menos 3 é maior do que o número que está à esquerda, que é menos 4, tá certo? Então, menos 4 é o número menor do que menos 3, tá certo? Ó, menos 2 é maior que menos 3, menos 1 é maior que menos 2, 0 é maior que menos 1, 1 é maior que 0, 2 é maior que 1, então assim sucessivamente. Então, quanto mais o número está à esquerda, ele é um número menor do que o que está à sua direita. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar esse número, que é menos 4, e transformar ele em menos 3. Então, para mim transformar ele em menos 3, eu tenho que somar 1 aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer? 3,2 vezes 10 a menos 3. Então, para eu diminuir esse número, ou melhor, aumentar, eu preciso fazer o quê? Andar com a vírgula para a esquerda. Então, toda vez que eu ando uma casa para a esquerda, aqui aumenta 1. Como eu preciso só aumentar 1, só somar menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Então, eu só vou andar uma casa com essa vírgula, tá certo? Então, essa vírgula vai andar uma casa para cá, vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 3, tá certo? Porque se eu andei uma casa para a esquerda, eu vou somar 1 aqui, e como eu somo menos 4 mais 1, você deve 4, tem 1 para pagar. Você vai lá pagar a sua dívida com R$1, mas você só vai pagar 1. Então, você ainda vai ficar devendo 3. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 3, mais 0,4 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então, isso fica assim, 3,2 vezes 10 a menos 3, mais 0,4 vezes 10 a menos 3, tá? E aí, eu vou fazer essa soma, 3,2 mais 0,4, 4 mais 2, 6, isso é uma soma, 3 mais 0 é 3, vírgula abaixo de vírgula dá 3,6 vezes 10 a menos 3. Tá aí o resultado dessa soma aqui. Bom, no item C, eu tenho 3,5 vezes 10 a 30, menos 2,3 vezes 10 a 27. Pessoal, eu posso mexer nesse aqui também, tá? Nesse número aqui, nesse expoente aqui da base 10, que ele é maior que esse aqui, tá? Eu poderia aumentar esse, mas eu posso diminuir esse. Então, eu vou mexer nesse aqui, nesse item C aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Para eu diminuir esse número, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar esse aqui, tá certo? Então, toda vez que eu ando uma casa decimal aqui para a direita, aqui vai diminuir 1, tá certo? Então, andei uma casa decimal, aqui diminui 1. Então, para eu diminuir esse número, eu tenho que andar agora para a direita, tá? Então, eu tenho aqui 3,5, eu preciso o quê? Diminuir quanto aqui para ficar 10 a 27? Tem que diminuir 3, né? Porque 30 menos 3 dá 27. Então, eu tenho que andar 3 casas à direita aqui com essa vírgula. Então, vou andar 1, 2, 3. Essa vírgula vai ficar aqui, tá certo? Então, vai ficar um 0 aqui, um 0 aqui, tá? Multiplicando vezes 10, se eu andei 3 casas aqui, vai diminuir 3, a 27, menos 2,3 vezes 10 a 27, tá certo? Então, aqui vai ficar 3.500 vezes 10 a 27, menos 2,3 vezes 10 a 27. Entendeu? Então, ó, na verdade, o que é que eu fiz aqui? Aqui eu multipliquei por 10 uma vez, mais por 10, 100, mais uma vez por 10 mil. Então, esse 3,5 eu multipliquei por 1000, que dá 3.500. Então, nisso aqui, eu fiz o quê? Dividir por 1000, tá certo?
ou multipliquei por 10 a menos 3, tá? Que ficou 10 a 27. Então, ó, toda vez que eu quero diminuir aqui esse expoente, eu faço o que? Ando com a vírgula para a direita, tá certo? Então, andando para a esquerda, eu aumento esse expoente. Andando para a direita, eu diminuo, tá certo? Eu diminuo. Bom, então eu tenho 3.500 vezes 10 a 27, menos 2,3 vezes 10 a 27. Então, eu tenho que fazer isso aqui, 3.500... menos 2,3. Então, eu tenho que fazer uma subtração, vou completar com zero aqui, certo? Tenho que fazer uma subtração. Bom, eu não posso tirar 3 de zero, então eu tenho que pegar emprestado seu vizinho não tem nada, vou pegar emprestado seu vizinho não tem nada, vou pegar emprestado aqui do 5. Vou pegar um emprestado aqui, vai ficar 4, aqui vai ficar 10. Então, vou pegar um daqui, vai ficar 9, vou emprestar para cá. Aqui fica 10, eu pego um emprestado aqui, fica 9, empresto para cá, aqui fica 10. Então, faço 10 menos 3, dá 7. 9 menos 2, dá 7. 9 menos 0 é 9, 4 menos 0 é 4 e 3. Então, isso aqui, vírgula abaixo de vírgula, dá 3.497,7. Então, se eu fizer 3.500 menos 2,3, dá 3.497,7. Então, isso aqui vai ficar igual a quanto? Quando eu faço a subtração de 3.500 vezes 10 a 27, menos 2,3 vezes 10 a 27. Vai ficar 3.497,7 vezes 10 a 27, tá? Ó, mas esse número não está em notação científica. Por que que ele não está em notação científica? Porque o número para estar em notação científica, esse número aqui tem que ser um número maior ou igual a 1, e menor do que 10, tá certo? Ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1. E esse número aqui é 3.497,7, ele é muito maior que 10. Então, para eu deixar esse número em notação científica, eu tenho que deixar ele em um número entre 1 e 10, certo? Maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para fazer isso, eu preciso o quê? Eu preciso andar com essa vírgula aqui para a esquerda, até ele ficar um número menor do que 10. Então, quando eu ando com essa vírgula aqui para a esquerda, esse número aqui vai aumentar, esse expoente aqui, tá certo? Então, toda vez que eu ando uma casa aqui para a esquerda com a vírgula, que vai aumentar 1. Então, para esse número ficar menor que 10, eu vou andar 1, 2 e 3, tá? Que aí fica 3,4977. Então, como eu andei 3 casas aqui para a esquerda, aqui eu vou ter que somar 3. Então, isso aqui vai ficar 3,4977 vezes 10 a 30, certo? Então, se eu subtrair 3,5 vezes 10 a 30 menos 2,3 vezes 10 a 27, fica 3,4977 vezes 10 a 30. Tudo bem? Então, mostrei aqui para vocês que tanto posso aumentar esse aqui e como eu posso diminuir esse. Mas quando eu vou diminuir esse número, esse aqui vai aumentar. Então, eu preciso voltar e deixar esse número em notação científica. Então, o número para ficar em notação científica, ele tem que ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. Tudo bem? Bom, espero que tenha entendido. Então, assina aí no meu canal, curte aí e ativa o sininho aí.